Olá, triguinhos, graça e paz. Bom, hoje eu vim compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, né? Vocês sabem que todo vídeo que eu gravo é algo que Deus primeiro falou comigo e depois eu compartilho com vocês. Deus falou comigo sobre autorresponsabilidade, falou comigo sobre o compromisso que a gente tem que ter com Ele e não com as pessoas. E aí eu quero mostrar isso para vocês através de uma história da Bíblia que eu estava lendo e foi nessas passagens que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Lá em Deuteronômio, no capítulo 3, no versículo 25, a gente vê um discurso de Moisés para o povo de Israel. E nesse discurso, Moisés ele diz que suplicou a Deus para que ele pudesse entrar na terra prometida. E ele diz assim, ó, suplica agora que me deixe passar o Jordão e me deixe ver essa boa terra, como bela região montanhosa e o Líbano. Isso Moisés falando para Deus. E aí ele diz, porém o Senhor ficou muito irado contra mim por causa de vocês, o povo, e não atendeu a minha súplica. E respondeu para Moisés, não fale mais nisso, ordenou ele. E aí a gente vê que Moisés, ele coloca toda a responsabilidade sobre o povo. Quem conhece essa passagem? É uma passagem que está lá em Números, no capítulo 20, do 8 ao 10, aonde Deus dá uma direção para Moisés e para Arão para tirar a água da rocha, e eles fazem duas coisas completamente erradas. A primeira é que ele se coloca diante do povo e ele declara, povo rebelde, prestem atenção, será que vamos ter que tirar água da rocha para vocês? Primeira coisa aqui, não era ele que estava tirando a água da rocha, era o Senhor. Ele só precisava obedecer uma direção de Deus. E o segundo erro é quando ele pega a vara e dá duas varadas, na rocha, ele bate na rocha duas vezes, quando Deus disse para ele falar a rocha. E por causa disso, ele não entra na terra prometida. Só que é interessante ver que até na oração de Moisés, ele diz pro povo que foi por causa do povo que ele não entrou. Mas quando a gente lê Salmo 106, 32, olha o que Salmo diz. Os israelitas também provocaram a ira de Deus quando exigiram que eles lhe dessem água em Meribá. Por causa disso, Moisés foi castigado. Os israelitas rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés, irritado, agiu e falou sem refletir. Então a gente vê que, na verdade, foi uma sequência de erros. Por mais que o povo tivesse se rebelado e por mais que Moisés tivesse se irritado, Moisés poderia ter controlado as suas ações. E essa é a primeira questão que o Espírito Santo falou comigo sobre autorresponsabilidade. Eu e você precisamos entender que nós temos um compromisso com Deus. Tudo que você e eu fazemos é em relação a esse compromisso com Deus. Então, se você deixa de brigar, se você deixa de discutir, se você muitas vezes se cala quando você, às vezes até tem razão, é porque você tem um compromisso com Deus. E aí o Espírito Santo me perguntou assim, porque toda vez que eu leio essa passagem, me dá um apertozinho no coração, porque eu falo, nossa, Moisés passou uma jornada tão grande, e esse erro parece ser um erro tão minúsculo, comparado a tudo que Moisés viveu, e eu falo para Deus, não quero julgar a sua ação, quem sou eu, mas eu confesso que me dava, e aí Deus falou para mim, assim, no dia que eu tava lendo essa passagem, Deus me perguntou assim, me diz uma coisa, toda vez que alguém fizer algo contra você, você vai se rebelar? Você vai pecar? E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte, ó, o que muda a nossa vida não é as coisas que a gente vive, nem o que as pessoas fazem conosco, e sim a maneira que a gente reage a essas ações. Então, quando a gente começa a ter autorresponsabilidade, quando eu em vez de eu dizer foi por causa do povo, e eu disser, não, eu não soube reagir a esse povo, eu poderia ter agido diferente. Você começa a se autorresponsabilizar. Preciso dizer, a situação que você tá hoje, não importa qual ela seja, por mais que tenham pessoas envolvidas que te ajudaram, a chegar a esse ponto, a responsabilidade é sua, porque você poderia ter tomado ações diferentes. Uma coisa que eu gosto sempre de refletir pra mim é o seguinte, eu tive uma vida difícil, vou dar um exemplo da minha vida, eu tive uma vida desafiadora porque minha mãe foi mãe solo, me criou sozinha. Então por isso que a minha vida hoje é assim. Gente, se isso fosse real, fosse uma regra, todo mundo que é filho de uma mãe solo teria a mesma história de vida, porque é por causa disso. Só que a verdade é que as pessoas, nós temos, graças a Deus, a oportunidade de termos reações diferentes. E essas reações vão causar coisas diferentes na nossa vida. Então, na verdade, a questão é como eu e você reagimos diante das situações que acontecem. E é por isso que tem pessoas que têm a história de vida parecida, mas ao longo da vida dela, o caminhar dela foi totalmente diferente. Por quê? Porque ela conseguiu se responsabilizar por algumas ações e mudar. E fazer diferente, e reagir diferente. Se Moisés tivesse naquele dia reagido de forma diferente, ele não teria tido o juízo. O povo teve juízo e Moisés também teve. Então, se autorresponsabilize. Uma coisa que eu falo sempre, pessoal, autorresponsabilidade não é culpa. Não é você se culpar por a sua vida estar assim. É você se responsabilizar. O que é se responsabilizar? Bom, vamos pensar se a gente estivesse no lugar de Moisés, Bom, o povo fez isso, tá? Mas o que eu fiz? Bom, eu bati na rocha, gritei com o povo, disse que eu ia tirar água da água. Então, essas são coisas que não podem se repetir. Não posso mais agir dessa forma. Isso é se responsabilizar. E aí você se responsabiliza para não repetir isso futuramente. Graças a Deus nós estamos na graça, Então a gente tem o perdão do Senhor. Só que é importante lembrar que tem ações que a gente comete, que a consequência dela é
vem, ela vai vir. Então a gente vive, às vezes, consequências que se perpetuam na nossa vida. Então pega essa palavra aí, tá? Esqueça, nós temos um compromisso com Deus. Então, tudo que você for tomar, suas decisões tem que ser baseada no seu compromisso com Deus. Seu compromisso não é com o povo, não é com as pessoas, não é com a família, é com Deus. Então, tudo que nós fazemos é baseado nesse compromisso. E por causa desse compromisso, muitas das vezes a gente vai ter atitudes que as pessoas não vão compreender, vão achar que tu é trouxa. Ai, que boba, mas não é. Você vai agir dessa forma para honrar o compromisso que você tem com o Senhor. E com certeza o Senhor vai te honrar lá na frente. Amém? Espero que essa palavra te abençoe. Graça e paz.